dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos. Aqui é seu irmão Alisson Tonassi, mais uma vez para falar de espiritismo, umbanda e espiritualidade. Eu estava pensando aqui que eu me deparei com algumas frases filosóficas e eu queria converter isso para umbanda, né? A primeira foi do filósofo Diógenes, que perguntaram para ele, Diógenes, por que você não lê? Você é um filósofo, você escreve tão bem, você coloca suas ideias tão bem no papel, mas por que você não absorve essas informações da leitura também? Diógenes pega e responde, porque a leitura é para as pessoas comuns. Os sábios aprendem a leitura da natureza, aprendem a leitura do que o universo mostra para eles. Eles aprendem com essas coisas e colocam no papel. Então isso é uma das coisas, nós vamos segurar. Platão dizia o seguinte: para que nós tenhamos uma evolução moral, é importante que nós tenhamos heróis, que nós tenhamos heróis de estimação. Então vamos ficar com isso, porque os heróis, eles são exemplos de vida para nós. E vamos ficar com essa informação. E a terceira frase é o seguinte: tem um filme do Coração Valente que eles falam sobre algumas pessoas. Todos os homens morrem, mas nem todos os homens vivem. Alguns apenas sobrevivem. Então, a gente pegando essas três frases filosóficas, e aí, como a gente pode reverter para a nossa Umbanda, né? A Umbanda é uma instituição que ela tem a sua filosofia, e a sua filosofia é baseada na prática. É baseada no conhecimento da oralidade transmitida de espírito incorporante às pessoas que estão na sua perceptividade, no grupamento de trabalho. Então, o espírito incorporante para a sua corrente de uma gira mediúnica. Com esses conceitos e observação, nós começamos a ver que nós temos o contato com esses heróis que Platão falava. Platão falava, tenha um herói de estimação. Os heróis da Umbanda, os sábios, como Diógenes falava, são os nossos guias espirituais, aqueles que aprendem não só com a leitura e com a literatura. A leitura e a literatura é para nós, seres comuns, seres ordinários, vamos colocar assim. Então, nós temos que aprender com a leitura, temos que aprender com a experiência da oralidade, e termos os heróis, que são os nossos pretos velhos, os caboclos, os herês, os exus, marinheiros, boiadeiros, pombagira, ciganos e assim sucessivamente. Eles são os nossos heróis, que não estão encarnados em si, mas momentaneamente encarnados na incorporação, se fazendo carne, se fazendo exemplo, se fazendo com toda uma oralidade que nós podemos acompanhar com a experiência de cada agrupamento de terreiro, seja por qual vertente que for. Então a gente observa que com essa experiência, e pegando a última frase, todos os homens morrem, ou seja, nós iremos morrer, mas nem todos vivem. Aqueles que são adeptos da Umbanda não podem sobreviver, porque nós temos os heróis que estão ao nosso lado. Eles não são só heróis filosóficos que vemos à distância. Eles são heróis que muitas vezes se fazem carne na nossa carne. E quando se você não é médium, você consegue observar eles na carne de um irmão ao lado.
Então, esses heróis estão ao nosso lado, nos passando informação, nos fortificando, nos orientando, passando e quebrando demandas, nos elevando espiritualmente, nos dando banho, nos fortificando com a palavra, nos abraçando. É claro que nós temos as limitações hoje da pandemia, mas isso a gente não está falando do momento, a gente está falando desde que a Umbanda foi feita. Então, desde que a espiritualidade trabalha com essas características. E dentro disso, a gente tem tanta luz, tanta oportunidade para ter uma vida saudável, ter uma vida equilibrada, ter exemplos de vidas equilibradas. E aí eu falo com uma frase do Cazuza: meus heróis morreram de overdose. Na Umbanda não, nossos heróis morreram cumprindo o seu dever. Aqueles que morreram num tronco, aqueles que morreram cumprindo o seu dever no meio da mata, aqueles que cumpriram o seu dever entrando no meio das trevas. Nossos heróis não morreram de overdose, nossos heróis estão vivos ao nosso lado, nossos heróis estão vivos em espírito, manifestos na carne através de uma gira de incorporação. Então a Umbanda é linda, a Umbanda ela é feita para essa caridade bonita, só de nós estarmos ao lado deles já é caridade, pelo exemplo, pela bondade, né? Coisas que nós não poderíamos ter contato se não fosse pela Umbanda. Então, meus irmãos, que a gente possa usar essa palavra bonita e fortificar. Não sejamos homens e mulheres que sobrevivem, porque nós chegamos na Umbanda muito doentes, muito anestesiados ainda pelas questões da vida e sofridos, doloridos. Mas a Umbanda nos levanta, a Umbanda nos faz crescer, a Umbanda nos faz levantar, nos faz fortificar a ponto de nos equilibrar tanto, que uma hora a gente entra para a gira e começa a auxiliar também. Que a gente possa ter o exemplo desses seres de humildade, de luz, de honra, de honestidade, que a gente possa passar para a nossa vida. Eles vêm nos atender sem interesse nenhum. Eles não ganham nada em nos atender, a não ser a caridade que eles fazem. Que nós possamos entender isso e esse exemplo girar na mente de muitos dirigentes que passam por aí, muitas pessoas que estão aí falando na internet, que a gente possa ter o exemplo desses que vêm estar ao nosso lado simplesmente por amor. Que a luz da Umbanda, essa luz divina que reflete por todos os espaços, possa nos acolher e estar conosco em nossos corações. A Umbanda, ela ilumina, mas nós precisamos abrir o coração para que esse coração seja iluminado por ela, aí pelo nosso livre-arbítrio, pela nossa vontade. Muito axé a todos!